Bíblia está no seu celular, você vai levantar bem alto, amém? Se sua Bíblia ainda é o livro físico ali, também levante bem alto. Nós vamos falar com o Senhor nessa noite. E eu queria te convidar a pedir ao Senhor que você venha ouvir apenas a voz do Espírito Santo de Deus nessa noite, que não seja a minha voz aqui na frente, mas que seja a voz do próprio Deus ministrando ao seu coração. Erga bem alto seu telefone, sua Bíblia. Eu quero ver todos os telefones aí para cima. Cadê os telefones? Os livros. Aleluia. Feche seus olhos. Permaneça com as mãos erguidas. Aleluias. Pai, nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é viva e eficaz. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes que corta tanto para a direita quanto para a esquerda. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é a Tua voz viva ministrando aos nossos corações. Nós cremos também, ó Deus, que a Tua palavra tem poder para transformar histórias, transformar vidas e mudar realidades nesta noite. Nós cremos, ó Deus, e por isso nós tomamos posse de tudo que vai ser dito aqui neste lugar. Nós tomamos posse de tudo que o Senhor tem para nos entregar. Você pode dizer comigo nessa noite: Senhor Jesus. Vamos dizer mais alto: Senhor Jesus, o meu coração e a minha mente estão abertos para receber tudo que o Senhor quer me entregar nesta noite, em nome de Jesus, amém. E ainda em reverência eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Se você quiser se assentar, pode ficar à vontade, é uma leitura um pouco longa. 1 Coríntios, capítulo 3. Não permita que nada venha te distrair nesta noite, amém? Que você possa estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até ao 13 e depois do 18 ao 20. Amém? Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei a vocês leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condição, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelado pelo fogo,
que provará a qualidade da obra de cada um. Versículo 18. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve se tornar louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Amém? Glória a Deus, que essa palavra possa cair no seu coração. Uma palavra tão preciosa, tão rica. Quando Paulo estava ali ministrando àquela igreja, aquele grupo de irmãos, uma palavra tão dura. Imagine, irmãos, uma pessoa virar para você e falar: eu queria tanto te dar mais, eu queria tanto te entregar mais, eu queria tanto liberar sobre você aquilo que Deus está pronto para te entregar, mas você ainda não está preparado para receber porque você ainda é uma criancinha. Você ainda não está maduro para receber as coisas espirituais que Deus tem para liberar, porque você ainda é uma criancinha. Imagine que palavra dura, não é? Uma pessoa virar para você e dizer isso. Dói, não dói? E essa era a realidade ali daquele grupo de pessoas que estava ouvindo Paulo ministrar naquele dia. E Paulo, ele começa esse capítulo dizendo justamente isso, que ele gostaria muito de dizer àquelas pessoas, de conversar com aquelas pessoas como seres espirituais e não como carnais, mas que ele estava enxergando que no meio deles havia divisões, contendas, e que por isso ainda era necessário que ele entregasse apenas o leitinho ali, como a mãe entrega o leite para uma criancinha. Eu ganhei minha bebezinha há pouco tempo, Heloísa, vai completar 2 meses essa semana. E eu sei que a Heloísa, ela só pode tomar leite. Porque se eu tentar dar para ela feijão, né? Antigamente tinha isso, pega um caldinho de feijão e passa na boquinha dela. Pega um pouquinho disso e coloca na boquinha da criança. Mas eu sei que o organismo dela ainda não está amadurecido o suficiente para fazer a digestão daquele alimento, porque ela ainda é um bebezinho, ela ainda é uma criancinha. E Paulo, ele inicia esse capítulo mostrando ali qual era o estado de espírito daquela igreja que ele estava ministrando naquele dia. Ele estava fazendo com que aquelas pessoas viessem a refletir se elas são cristãos maduros ou se elas estão ali caminhando como criancinhas na fé. E nessa noite o Senhor, ele também quer que nós venhamos fazer essa reflexão, cada um de nós, você aí no seu lugar, que o Espírito Santo possa começar a trabalhar no seu coração. E se ele te confrontasse neste momento, e se ele te fizesse uma pergunta nesse momento, se ele te perguntasse: João, Nicole, Yara, e aí, vocês são cristãos maduros? Ou eu ainda devo considerar que vocês são criancinhas na fé? Se o Espírito Santo te confrontasse neste momento, qual seria a sua resposta? E nós precisamos refletir sobre isso nessa noite, sabe por quê, queridos? Porque nós somos uma juventude, nós somos um movimento Atos 29, que tem buscado coisas espirituais, que tem buscado respostas espirituais, mas será que nós temos vivido a espiritualidade que Deus espera de nós? Ou será que nós temos andado como carnais? Porque se nós temos andado como carnais, como mundanos, não tem como buscarmos o espiritual, sendo ainda carnal. Cada jovem que está aqui nessa noite são jovens que eu vejo todos os cultos, todo o movimento Atos 29, vocês estão aqui. Eu reconheço o rostinho de cada um. E eu sei que você está aqui neste lugar porque você tem esperado algo da parte do Senhor. Eu sei que fora daqui, além dessas 4 paredes, vocês se reúnem, vocês oram juntos, vocês fazem propósitos juntos. Antes deste culto começar, vocês estavam ali atrás num momento de intercessão maravilhoso. Mas o Senhor nessa noite, Ele te pergunta: vocês têm buscado coisas espirituais, mas vocês têm vivido a espiritualidade que eu preciso que vocês vivam?
Nós temos andado como cristãos espirituais ou nós temos andado como criancinhas na fé, que se deixam levar por qualquer doutrina, que se deixam se ofender por qualquer coisinha aqui, qualquer coisinha ali, que sabe, cristão ferido, que espera muito dos outros, mas de si mesmo ele tem muito pouco para doar? Cristãos maduros ou criancinhas na fé? Nós temos buscado a revelação do Espírito. Eu tenho certeza que todos que estão aqui têm buscado uma resposta do Senhor. Todos que estão aqui têm buscado uma revelação da parte de Deus, seja conhecer mais a Deus. Deus me revela quem o Senhor é. Jesus me revela quem o Senhor é. Deus, eu quero te conhecer mais. Eu quero entender melhor das coisas do Espírito, do fluir do Espírito. Nós buscamos um grande avivamento, não buscamos? Nós buscamos ali aquela visão, como diz o pastor Fabrício, nós buscamos aquela chave que vai virar e vai encher este lugar de outros jovens, de outras vidas sedentas pelo Senhor. Nós temos buscado uma revelação do Espírito, mas será que nós estamos dispostos a sermos guiados por este Espírito? Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios novamente, só que dessa vez no capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha o que Paulo diz sobre entender das coisas do Espírito, sobre entender da revelação do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Para cada um de nós que tem buscado uma revelação do Senhor, olha aí a chave que é necessária para você conseguir compreender. Versículo 14 diz assim: quem não tem o Espírito está com E maiúsculo, então nós entendemos que é o Espírito de Deus, não é o Espírito humano, é o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne o que, queridos? Discerne o que? Todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Apenas quem tem o Espírito de Deus, apenas quem tem a mente de Cristo é capaz de discernir as coisas do Espírito. Então, se você tem buscado aí da parte do Senhor uma revelação, se você tem buscado da parte do Senhor uma resposta, e essa resposta ainda não chegou, a revelação ainda não foi entregue, cuidado. Porque pode ser que Deus já te mostrou, Deus já te revelou, mas está te faltando ser cheio do Espírito que convence e que te permite discernir todas as coisas. Paulo ali, naquele dia, estava confrontando aqueles irmãos e dizendo: vocês precisam amadurecer, porque eu ainda preciso entregar leite ao invés de alimento sólido, porque vocês ainda são criancinhas na fé. Paulo estava confrontando aquela igreja ao amadurecimento. E Paulo, é interessante que ele continua dizendo nos versículos seguintes, quando ele diz que ali no meio daquele povo, ele estava encontrando divisões. E é engraçado porque ele diz que alguns se manifestavam como: eu sou de Apolo, e outros diziam: eu sou de Paulo. E eu fiquei pensando que a palavra de Deus, ela foi escrita há tantos anos, mas ela é tão viva e tão atual. A coisa mais comum que tem é quando nós nos reunimos com os nossos amigos, nós começamos a levantar as bandeiras. Porque eu sou da Missão Evangélica Betel, porque eu sou da igreja X, porque eu sou da igreja Y. Nossa, você já viu a equipe de louvor da igreja tal? Nossa, você já viu aquele pastor fulano de tal? Nossa, eu sigo ele no Instagram, ele é uma bênção, você já viu? Você segue também. E nós rapidamente ali, no nosso meio, nós começamos a levantar bandeiras. E eu imagino que nós acabamos agindo da mesma forma que o povo estava agindo ali,
que aquela igreja estava agindo ali diante de Paulo. Não, porque eu sou de Apolo. Não, mas eu sou seguidor de Paulo. Não, eu sou seguidor de fulano. E Paulo, ao conseguir enxergar aquilo, compreender aquilo que estava acontecendo ali no meio daquele grupo de pessoas, Paulo confronta aquelas pessoas e leva elas a pensar: mas quem é Apolo? Quem é Paulo? Ele dizendo dele mesmo: quem sou eu? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem são essas bandeiras que nós levantamos, se não servos? Se não servos, pelo meio deles, vocês foram guiados até a palavra de Cristo, vocês foram levados a crer no nome de Cristo, mas quem são essas pessoas? Essas pessoas não são nada. Essas pessoas não são nada. Vou ler aqui novamente a forma como Paulo diz: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. E ele ainda diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem que faz crescer? Quem é que deu crescimento? Quem que Paulo diz que deu crescimento? Eu vejo, queridos, Paulo confrontando aquele grupo de pessoas. E o Espírito Santo de Deus nessa noite quer nos confrontar também. No versículo 7 ele diz: nem quem planta, nem quem rega são alguma coisa, mas unicamente Deus é quem efetua o crescimento. Que nessa noite a gente venha se desprender dessas bandeiras que nós temos erguido. Que nós venhamos nos desprender desses ídolos que muitas vezes nós levantamos dentro do nosso coração. Assim como existia ali os ídolos, né? Paulo e Apolo estavam sendo levantados como ídolos no coração daquele povo. E aquele povo estava considerando a eles muito mais do que Jesus. E Paulo, ele faz esse confronto. Afinal de contas, quem é Apolo? Afinal de contas, quem é Paulo? Nós não somos nada, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, porque só existe um capaz de dar o crescimento, e este um é Deus. Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos nos desprender desses ídolos, nós queremos derrubar do nosso coração esses ídolos. Pai, nós queremos rasgar, ó Deus, diante de Ti essas bandeiras que nós temos levantado, Senhor, e declarar, ó Pai, que apenas o Senhor é capaz, ó Deus, de frutificar e de dar o crescimento que nós temos buscado, Pai. Nós tomamos posse, ó Deus, desse ensinamento. Você pode dizer amém? Você pode concordar comigo? E Paulo segue no seu discurso para aquela igreja. E é interessante porque, primeiro, ele confronta sobre o amadurecimento daquele grupo de pessoas. Depois ele confronta sobre as bandeiras, sobre os ídolos que aquelas pessoas estavam levantando no seu coração. E depois Paulo faz um alerta. Ele diz: veja cada um como constrói. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse ponto. Paulo, ele chama aquele povo, ele traz o olhar daquele povo para se concentrar em como cada um estava construindo a sua vida e os seus fundamentos. A primeira coisa que Paulo diz é que ele, como um sábio construtor, havia lançado um alicerce. E ele ainda diz que depois que ele havia lançado aquele alicerce, outros estavam vindo e construindo por cima daquele alicerce. Mas ele faz um alerta, ele diz: cuidado, cuidado, veja como cada um está construindo. E sabe o que eu vejo, queridos? Que a palavra do Senhor, ela é eterna, amém? Jesus, quando ele deu ali aquele mandamento, aquela ordenança, ele já sabia que a palavra dele chegaria nos 4 cantos do mundo, a milhares de povos, nações e tribos. E Jesus sabia que seria levantado um povo, e nós somos este povo, que faria obras ainda maiores do que as obras que ele havia feito, amém? Ele mesmo declarou isso: vocês farão obras ainda maiores do que as que eu fiz.
E o que eu vejo, queridos, é que de geração em geração a palavra do Senhor se renova. De geração em geração é levantada uma juventude com uma missão de estabelecer, de dar continuidade à construção por cima deste alicerce que foi lançado há milhares de anos atrás. Paulo, ele diz aqui nessa palavra que ele lançou o alicerce e que veio outro e construiu por cima dele. E depois disso, muitos outros vieram e construíram, e nós estamos construindo até hoje, amém? Por isso que nós somos o movimento Atos 29, porque a nossa construção, ela é constante. Mas aqui Paulo faz um alerta. Paulo diz no versículo 11 que ninguém, diga comigo, ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. E eu gostaria que você meditasse nesta palavra neste momento. Será que muitas vezes, na nossa ânsia de atrair multidões, será que muitas vezes na nossa ânsia de atrair mais pessoas, nós acabamos construindo coisas sobre outros alicerces que não são o Senhor Jesus? Nós acabamos construindo um ministério, um grupo, uma liderança. Nós acabamos construindo uma amizade, um relacionamento, uma vida profissional em outros alicerces que não são Jesus Cristo. Nós queremos tanto que dê certo. Nós queremos tanto atrair outras pessoas. Nós queremos tanto que seja agradável a outros. Nós queremos tanto que seja suave a outros. Nós queremos tanto que seja algo belo aos olhos, talvez algo leve de carregar, algo leve de se viver, algo suave de se experimentar, que nós acabamos construindo os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos em outros alicerces que não são Jesus Cristo. Paulo, ele estava alertando aquele povo dizendo: ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E ele começa a exemplificar. Ele diz: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia, e esse dia está aqui com D maiúsculo, porque é o grande dia do Senhor, amém? O dia do Senhor trará a luz e será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Eu te pergunto nessa noite: o que você tem construído, se passar pelo fogo, é algo duradouro, eterno? Ou é algo que quando o fogo vier, ou talvez vamos mudar um pouquinho, se vier a dificuldade, se vier a tribulação, se vier a tempestade, se vier um furacão, aquilo que você tem construído na sua vida permanecerá ou será desfeito? Paulo estava alertando aquele povo, aquela igreja, aquele grupo de pessoas, dizendo: veja como vocês têm construído a vida de vocês. Veja como vocês têm construído a vida de vocês. Qual tem sido o alicerce? Vocês têm se apegado às coisas terrenas, a matérias terrenas? Vocês têm se apegado a coisas terrenas, ou vocês têm se preocupado em construir com base naquilo que é eterno? Eu queria que vocês abrissem no livro de Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 28, amém?
Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 22, 28. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados pelos seus antepassados. Amém? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados pelos seus antepassados. Amém? Agora abra comigo no livro de Salmos, capítulo 145. Salmos 145, versículo 4. Eu disse aqui que quando Paulo diz para aquele povo que o alicerce havia sido lançado, que outro havia construído sobre ele, e que nós estamos continuando essa construção até hoje. Para continuar essa construção, nós temos que dar sequência a algo grandioso, a algo que Deus tem preparado para a nossa geração, algo que Deus tem preparado para a sua vida, para que você viva nesse tempo. O que Deus tem para você nesta geração e durante a sua juventude, Ele não vai te entregar quando você envelhecer, Ele vai te entregar na sua juventude, amém? O que Deus tem preparado para você, Ele quer te entregar agora, é neste tempo, é neste momento, é nesta noite que o Senhor quer que você viva tudo o que Ele tem preparado para a sua vida. Mas nós precisamos compreender que existem marcos, existem gerações antes de nós, pessoas antes de nós, uma juventude antes de nós, que firmou marcos. Uma construção não tem como, se eu estou construindo um prédio, a geração passada construiu até o 4º andar, eu tenho agora a responsabilidade de construir o 5º andar. Não tem como eu construir o 5º andar e falar, nossa, mas até o 4º ficou muito ruim, eu vou derrubar tudo do 4º para trás para me construir o 5º andar. Tem como, queridos? Impossível, não é? Os marcos, eles precisam se manter. E olha o que se diz no livro aí de Salmos, capítulo 145. Qual que é a nossa função? De construir algo sólido, alicerçado em Jesus Cristo, a tal ponto de que uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Amém? Você quer fazer parte de uma geração que contará a outra geração os grandes feitos do Senhor? Mas tem uma coisa: antes de contar à próxima geração os grandes feitos do Senhor, nós precisamos ouvir das gerações passadas os grandes feitos que já foram realizados também. Nós não podemos nos permitir, preste muita atenção, queridos, nós não podemos nos permitir sermos uma geração e uma juventude que não está com os ouvidos atentos a quem já viveu lá atrás no passado, a quem já passou pelas mesmas experiências com nós, a quem tem grandes feitos do Senhor para nos contar. Nós não podemos estar com os nossos ouvidos tampados. Você está compreendendo o que o Senhor quer falar nesta noite? Nós temos que tomar cuidado para não sermos jovens, soberbos, orgulhosos, que queremos construir algo achando que nós estamos construindo do zero, porque nós não estamos construindo do zero. Já existe um fundamento, já existe um alicerce. Nós não podemos dar continuidade a essa construção, nos preocupando apenas em levantar uma bandeira, em erguer o nosso nome, erguer os nossos interesses. Não. É o que Paulo diz no início do capítulo, de que importa quem é Apolo, quem importa quem é Paulo. Nós não somos nada. O importante é Deus que traz o crescimento. Nós precisamos ser jovens, nós precisamos ser uma juventude,
E eu vou te dizer nessa noite que o sucesso de uma geração, o sucesso de uma juventude, para que você venha frutificar na sua mocidade, é dar ouvido às gerações passadas e absorver aquele alicerce que eles já deixaram para nós. Eu tenho reparado recentemente, Deus, quando Ele entrega uma visão, quando uma visão é do Senhor, queridos, ela se confirma em vários locais, em vários momentos, através de várias pessoas, amém? Quando Deus traz uma direção, quando Deus traz uma visão, repare para você ver que Ele confirma em outros locais, através da vida de outras pessoas. E já tem um tempo, aqui na missão, que nós estamos trabalhando aí no Ministério de Louvor, através, da vida da pastora Shirley, a tentar retomar a adoração junto com a igreja, o louvor congregacional. E é um desafio, amém? Porque tudo que nós queremos é experimentar ali as músicas novas. São tantos hinos novos, tantas canções maravilhosas que o Senhor tem entregue a tantos ministros desta geração, deste tempo presente. O Senhor tem levantado novos adoradores, o Senhor tem levantado jovens que têm tido o dom ali de lindas composições, lindas canções. Mas o Senhor, Ele tem um desejo de que a sua igreja volte à essência. E muitas vezes a essência é voltar lá atrás, no simples, no básico, no alicerce que é Jesus. É deixar de cantar sobre nós mesmos, é deixar de cantar sobre eu quero, Senhor, eu preciso, Deus. Tem hora que parece que a gente está mandando no Espírito Santo, já reparou? A gente fala, Espírito Santo, desce agora, porque eu quero te sentir agora. Parece que a gente está dando ordens ali para Deus, para o Espírito Santo de Deus. E o Senhor, Ele tem feito um convite à sua igreja. E quando eu digo à sua igreja, não é só a Missão Evangélica Betel, mas os olhos do Senhor têm buscado verdadeiros adoradores em todo o mundo. E eu tenho reparado, eu sigo algumas pessoas no Instagram, alguns ministros, alguns cantores, pessoas muito famosas. E já tem mais de um ano que nós estamos neste propósito aqui na igreja, através do Ministério de Louvor. Nós temos tido o acompanhamento ali do tio Josino, que é o irmão do apóstolo, que tem nos ensinado tanto, nos abençoado tanto. E ele tem nos ajudado a dar um passo para trás, a voltar um pouco para trás, para que nós possamos enxergar o que realmente importa, o que realmente é valioso. Ele tem nos ajudado a voltar à essência. E dessas pessoas que eu sigo no Instagram, eu tenho visto que o Senhor tem feito a mesma coisa em tantos lugares, em todo o mundo. Eu vi recentemente um grupo de ministros, grandes ministros, que se eu for citar o nome aqui, vocês vão conhecer todos eles. Todos esses cantores aí que estão em alta. Um grupo de pessoas foi para fora do Brasil. Eu esqueci agora, é nos Estados Unidos, mas eu esqueci o nome do local certinho. E eles ficaram uma semana fechados ali dentro de um local, dentro de uma sala. Apenas com um piano ali no meio. E eles tinham a tarefa de todos os dias ter momentos de oração, de busca, de intercessão. E após este momento, eles tinham que sentar em grupos, pequenos grupos de 3, de 4 pessoas. E compor músicas com frases pequenas, mas que fossem músicas apenas de adoração ao nome do Senhor, que exaltasse e louvasse o nome do Senhor. E eles ficaram uma semana dentro deste lugar, fechados entre 4 paredes, ministros de vários lugares do mundo, compondo durante 24 horas e cantando durante 24 horas canções simples, palavras simples, mas que deveriam ser palavras de adoração e de exaltação ao nome do Senhor. E aí, recentemente, eu também me deparei com o pessoal do Morada, que todo mundo aqui conhece, com certeza. E eles lançaram um projeto novo. Quem aqui já viu o novo projeto deles? Levanta a mão, vamos ver os jovens antenados desse lugar. Ai, ai, ai. Eles lançaram um projeto novo que se chama Lembre-se
dos anos 80. Lembre-se dos anos 80. E eles estão regravando várias e várias e várias músicas de adoradores, de compositores, de gerações passadas, de ministros de gerações passadas que marcaram toda uma geração, que contribuíram para a história de louvor congregacional de toda a igreja em toda a face da terra. Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? Eu não estou aqui para falar sobre música, mas eu estou dando um exemplo de que existe um grupo de pessoas que estão antenadas e levando a sério isso que Paulo falou sobre construir em cima de um alicerce que já foi colocado, de não retirar os marcos antigos, de ser uma geração que vai proclamar a outra geração os grandes feitos que o Senhor realizou. E como eu disse nessa noite, antes de nós sermos a geração que vai proclamar, nós precisamos ser primeiro a geração que vai escutar os grandes feitos que o Senhor realizou nas gerações passadas. A banda Morada, ela está no auge do seu sucesso. Músicas lindas, maravilhosas. Talvez precisaria deles voltarem lá nos anos 80 e começar a regravar músicas dos anos 80. Talvez teria necessidade. Se fosse eu, a dona da banda, vamos dizer assim, talvez eu não teria essa estratégia. Mas o Senhor, Ele tem despertado a sua igreja para voltar à essência da adoração, para lembrar dos marcos antigos, para ser uma geração que vai proclamar a outros grandes feitos do Senhor, mas primeiro ela vai ouvir o que Jesus, o que Deus fez na geração passada. E o fato deles levantarem esse projeto é uma forma de honrar aqueles adoradores, aqueles homens, mulheres que foram os principiantes nos louvores ali congregacionais da igreja. Amém, queridos? Vocês estão compreendendo o que o Senhor quer nos mostrar essa noite? O Senhor, Ele quer trabalhar em nós tantas coisas através dessa palavra. O Senhor, Ele está nos mostrando que uma construção bem feita, ela não pode ser feita baseada ali em coisas terrenas, mundanas, que são consumidas pelo fogo, mas ela deve ser construída de uma forma que ela vai permanecer de geração a geração. E hoje o movimento Atos 29 está construindo aqui algo que será eterno. Amém? O que está sendo construído nessa noite e todas as noites de sábado que nós temos vindo aqui é algo que será contado às gerações futuras. Mas que nessa noite nós possamos nos lembrar também daquilo que já se passou, daquilo que são os marcos antigos. E Paulo, para encerrar a palavra e a ministração, Paulo, ele diz algo muito interessante. Ele encerra aquele discurso ali para aquele grupo de pessoas. Depois de dizer sobre tudo isso, sobre a maturidade daquele povo, depois de alertar sobre o fato daquele povo estar levantando ídolos, adorando pessoas ao invés de adorar ao único capaz de gerar o crescimento, Paulo também seguiu dizendo sobre construir em cima do único alicerce que é Jesus Cristo. E depois de ensinar tudo isso àquele grupo de pessoas, Paulo, ele finaliza dizendo: olha, mas não se enganem segundo a sabedoria deste mundo. Paulo, ele estava dizendo em que tem sido fundada a sua sabedoria, a sua fé. Em que tem sido fundada a sua fé. Irmãos, e é algo tão maravilhoso que eu vou ler para os irmãos. Vou voltar novamente no capítulo 2. Nós estamos entre o capítulo 2 e 3. Eu vou voltar em 1 Coríntios 2. Olha o que Paulo diz no versículo 4. Presta atenção, queridos, no que Paulo diz. Paulo era sensacional. É um dos apóstolos que eu mais admiro, porque ele falava na lata e ele era assim muito severo na palavra dele, mas é aquela palavra que vai de fundo ali ao nosso coração. E olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 2, 4. Presta atenção, queridos.
minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Queridos, olha a dimensão disso que Paulo está dizendo. Ele está falando: olha, eu apareci diante de vocês, mas eu não usei de palavras persuasivas de sabedoria humana. O que é persuasivo, queridos? O que é persuasivo? Vocês sabem o que é persuasivo? Aquela palavra que vai te convencer. Aquela palavra que vai te fazer mudar de ideia, mudar de opinião. Sabe quando o pregador vem aqui na frente e começa a pregar, que só falta ele parecer um líder de torcida, porque ele está querendo tocar ali, ele está querendo falar de uma forma que vai te agradar, que vai te tocar, que vai te atingir. Paulo, ele não tinha isso não, ele estava ali para falar o que ele tinha que falar. Olha, eu estou aqui para dizer isso. Se você gostou, se você não gostou, se você foi com a minha cara, se você não foi com a minha cara, se a minha linguagem foi a linguagem que você esperava, se eu fui divertido, se eu não fui divertido, se eu fui gente boa, se eu não fui gente boa, isso não me compete. Porque a minha mensagem e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. E mais poderoso do que isso, em Paulo chegar ali na frente com a total fé de que quem iria convencer, quem iria operar, quem iria ministrar sobre a vida do povo era o Espírito Santo de Deus, não era ele era apenas um instrumento. Quem estava falando era a voz do Espírito, quem estava tocando era a voz do Espírito, quem estava convencendo é a voz do Espírito. Não eram as palavras de convencimento persuasivas de Paulo, mas era a demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. Mais do que isso, Paulo tinha uma consciência. Paulo tinha uma consciência. Olha o que Paulo diz no versículo 5. Ele se porta dessa forma, ele age dessa forma, ele se estabelece dessa forma, para que a fé daquele povo não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo, ele tinha uma consciência de que ele tinha uma responsabilidade de conduzir aquele grupo de pessoas, para que a fé daquelas pessoas fosse baseada num alicerce sólido que era Jesus Cristo, e não em palavras de sabedoria humana. Sabe por quê, queridos? Quando nós nos baseamos em palavras persuasivas, em sabedorias humanas, quando nós começamos a basear a nossa fé em frases motivacionais, quando nós começamos a basear a nossa fé naquelas frasezinhas de Instagram, naqueles status de WhatsApp, quando nós começamos a admirar mais um pregador porque ele tem uma palavra legal, um gingado legal, sabe o que acontece? Quando o homem cai, a gente cai junto. Porque a nossa fé foi baseada em palavras de sabedoria humana. E o Senhor, Ele necessita que a sua igreja deixe de ser criancinhas na fé que tomam leitinho e passem a ser cristãos maduros que têm a sua fé alicerçada no poder de Deus, no alicerce que é Jesus Cristo, porque Ele tem alimento sólido para nos entregar. Nós queremos mais, não queremos? Todo culto, quando nós chegamos aqui, nós pedimos mais de Deus, não pedimos? Essa não é a nossa oração? Essa é a nossa oração de quem está ministrando aqui no louvor. Senhor, nós queremos mais. Nós queremos ver mais do Teu manifestar. Nós queremos ver mais do Teu mover. Eu tenho certeza que também é a oração dos jovens que intercedem aqui antes do culto começar. Deus, nós queremos mais de Ti. Senhor, nós queremos ver vidas sendo alcançadas. Nós queremos viver o sobrenatural. A gente não pede muito isso para Deus? Nós queremos viver o
sobrenatural. Deus quer nos entregar tudo isso. Deus tem muito de tudo isso para nos entregar. Mas Ele precisa que nós deixemos de ser criancinhas na fé e passemos a ser cristãos maduros, prontos para receber o alimento sólido que Ele quer nos dar, digerir este alimento sólido e proclamar a outras gerações as grandes obras e os grandes feitos que o Senhor tem realizado no nosso meio. Você toma posse dessa palavra, jovem? Você toma posse dessa palavra, Movimento Atos 29? Este nome foi escolhido porque vocês estão dando sequência em algo. Então que nessa noite vocês possam fazer uma reflexão. Se aquilo que vocês têm construído numa base sólida. Se vocês têm usado daquilo que é eterno ou se vocês têm usado daquilo que é passageiro. Porque o grande dia do Senhor trará luz a todas essas coisas. E aquilo que é eterno permanecerá. E o que não é eterno será consumido pelo fogo. Se coloque sobre os seus pés. Vamos falar com o Senhor nesta noite. Em um único capítulo são tantos ensinamentos, não é, queridos? Tantos ensinamentos que vocês podem ir embora para a resenha de vocês, cada um para a sua casa, para a sua resenha, para a sua família, quem tem filho para os filhos, quem é casado para o esposo, para a esposa, os solteiros à noite ainda é uma criança, mas que você possa sair daqui nessa noite e permitir que lá no fundo da sua mente e do seu coração você continue digerindo esta palavra. Você continue dizendo: Senhor, eu quero entender mais. Porque eu vou te dizer, queridos, o Senhor tem muito mais para nos entregar. Muito mais. Isso aqui que nós fazemos, as canções que nós cantamos, o momento que nós temos aqui de louvor, logo em seguida ouvir a palavra, são apenas momentos. O Senhor, Ele tem muito mais para nos entregar. Mas Ele quer que nós deixemos de ser criancinhas. Ele quer que a nossa construção seja uma construção baseada no firme fundamento que é Jesus Cristo. Feche seus olhos. Deixe que o Espírito Santo comece a te revelar neste momento aquilo que você precisa tirar do seu coração. A primeira coisa que nós temos que fazer para sentir a presença de Deus é nos esvaziar de nós mesmos. Às vezes nós chegamos aqui no templo querendo ser cheios do Senhor, mas não tem como ser cheio do Senhor porque nós já estamos cheios de nós mesmos. Estamos cheios das nossas preocupações, cheios das nossas ambições, cheios do nosso orgulho, cheios da nossa própria sabedoria. Deus, e nós queremos nos esvaziar neste momento. Nós queremos nos esvaziar neste momento. Se você sentir vontade de ajoelhar, ajoelhe. Se você sentir vontade de vir aqui na frente, venha neste momento. Nós estamos aqui entre amigos, entre colegas, não há motivo para constrangimento, para vergonha. Se o Espírito Santo te orientar a fazer algo neste momento, faça. Se o Espírito Santo te orientar a pegar na mão de alguém neste momento, pegue. Se o Espírito Santo te orientar a interceder pela vida de alguém neste momento, interceda. Vamos dar as mãos uns aos outros? Vamos fazer diferente nessa noite? Vamos vir todo mundo aqui para frente? Vamos pedir mais do Senhor em união, em unidade. Porque Paulo entregou essa palavra justamente para um povo que estava dividido, onde tinha divisão, onde tinha contenda. Dá a mão aí para o irmão que está do seu lado. Se quiser fazer uma roda, uma fila, do jeito que vocês acharem melhor, mas dá a mão para essa pessoa que está do seu lado. Talvez esse irmão que você está dando aí a mão é um irmão que está enfraquecido na fé. Talvez esse irmão que você está aí de mãos dadas é um irmão que está precisando de uma resposta do Senhor. É um colega que tem buscado algo da parte do Senhor, mas ele tem tido dificuldade.
Ele tem se sentido enfraquecido. Comece a orar pelo seu irmão neste momento. Nós não vamos orar por nós mesmos. Nós vamos orar pelo nosso irmão que está aí do nosso lado. Nós vamos orar pelo nosso amigo, pelo nosso colega. Comece a interceder pela vida dessa pessoa que está aí do seu lado. Peça ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que venha tocar na vida dessa pessoa de forma sobrenatural. Fala com o Senhor, queridos. Eu não estou aqui para fazer uma grande oração ou para te ensinar a orar. Eu estou aqui para te dizer o que o Espírito Santo quer de nós nessa noite. E o Espírito Santo quer que nós venhamos interceder. Senhor, nós te clamamos neste momento, ó Pai, pela tua cura, Senhor. Deus, nós te clamamos neste momento pelo teu tocar, ó Pai. Deus, nós não queremos mais ser os mesmos, ó Deus. Pai, nós queremos ser uma geração que irá fazer a diferença. Nós queremos ser, ó Deus, uma geração, ó Deus, que vá, Senhor, manter os marcos, ó Deus. Oh, Pai, nós queremos, ó Deus, nos esvaziar de nós mesmos nesta noite, Pai. Deus, nós queremos nos esvaziar de nós mesmos nesta noite, Senhor. Deus, não queremos ser cheios de nós, ó Pai, mas nós queremos ser cheios de Ti. Espírito Santo de Deus, toca nossos corações nessa noite. Espírito Santo de Deus, toca nas nossas vidas nessa noite, Senhor. Pai, nós queremos amadurecer, ó Pai. Não queremos, ó Deus, ser como criancinhas na fé. Não queremos, ó Deus, ser crentes imaturos, ó Deus. Nós não queremos, ó Deus, ser criancinhas na fé, ó Pai. Mas nós queremos ser cristãos crescidos, ó Pai. Nós queremos ser jovens amadurecidos, ó Deus. Prontos para receber, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nos entregar, ó Pai. Ó Senhor, toca nas nossas vidas. Toca nos nossos corações. Espírito Santo de Deus, opera milagres nessa noite. Espírito Santo de Deus, toca em vidas nessa noite. Deus, que aqueles, ó Deus, que estão enfraquecidos na fé sejam fortalecidos pelo Senhor, ó Pai. Oh Deus, que sejam fortalecidos pelo Senhor, ó Pai. Nós te clamamos, ó Pai. Nós te clamamos, ó Deus. Oh Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, transforma realidades, transforma histórias, transforma vidas, ó Pai. Deus, que aquilo que temos construído, ó Pai, seja construído, ó Deus, em algo sólido, na firme base que é o Senhor, no firme alicerce que é o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos neste momento, ó Pai. Deus, por aqueles, ó Deus, que têm andado distantes, ó Pai. Deus, nós te clamamos, ó Deus, por aqueles que têm se sentido enfraquecidos na fé, Senhor. Deus, por aqueles, ó Deus, que muitas vezes não têm força para orar, não têm força para buscar, não têm força para ler a Tua palavra. Deus, são tantas as tentações, Senhor, são tantos, ó Deus, os levantes do inimigo. Pai, nós colocamos a vida destes jovens agora diante de Ti, Pai. E nessa noite, ó Deus, nós queremos nos reconciliar contigo. Nós queremos, ó Deus, nos reconciliar contigo, Pai. Nós nos arrependemos, ó Deus, dos nossos erros. Nós nos arrependemos, Senhor, dos nossos pecados. Nos arrependemos, ó Deus, porque temos andado em maus caminhos, ó Pai. Nós te pedimos perdão, Espírito Santo de Deus. Nos perdoa, Senhor, por tantas vezes, ó Deus, sermos imaturos, ó Deus. Sermos imaturos para compreender os Teus propósitos. Sermos imaturos, ó Deus, para entendermos a Tua vontade. Nos perdoa, Senhor, nós te pedimos perdão, ó Deus. Nos perdoa, ó Deus, por tantas vezes, ó Deus, desejarmos muito mais, ó Deus, a ação do homem, ó Deus, a manifestação do homem do que a manifestação da Tua presença. Nos perdoe, Senhor, por tantas vezes confiarmos, ó Deus, em palavras de sabedoria, em palavras que nos convencem e nos esquecermos, ó Deus, do poder do Teu Espírito que opera a verdadeira transformação em nós. Nos perdoa, Senhor. Nós nos arrependemos nesta noite, Pai, e colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Nós queremos construir a nossa vida em Ti, porque o Senhor é o nosso firme fundamento, Pai. O Senhor é o nosso alicerce, Senhor. Deus, e colocamos diante de Ti, Senhor, o movimento Atos 29. Nós cremos, ó Deus, que este projeto nasceu no coração do Senhor, ó Pai. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor cumpra o Teu propósito nesta geração.
Cumpra o teu propósito nesta juventude. Dê a eles, ó Deus, as ferramentas. Dê a eles as armas certas, ó Deus. Dê a eles, Senhor, as orientações, as instruções para chegar, ó Deus, aonde eles precisam chegar, para alcançar, ó Deus, tudo aquilo que eles precisam alcançar. Deus, que eles venham receber tudo da parte do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para entregar, ó Pai. Nós ministramos sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós tomamos posse, ó Deus, da Tua palavra. E nós te agradecemos pelos Teus ensinamentos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias. Vira aí para esse irmão que está do seu lado. Fala assim: foi muito bom orar com você. Foi muito bom orar por você. Amém. E diga para ele assim: eu vou. Aliás, vamos mudar, né? Nós vamos construir a nossa vida no firme fundamento que é o que, irmãos? Jesus Cristo. Amém? Volte para o seu lugar aplaudindo ao Senhor.